Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao podcast O do Som da Minha Voz. Eu tenho que criar outra, né? Tem que criar outra abertura pra isso aqui. Uma outra coisa. Não sei. Hoje é um dia complexo, viu? Eu tô. Eu tô. Eu tô começando a notar os efeitos negativos da minha medicação, né? Pra quem não sabe, eu tomo uma medicação que se chama Pinazan. É uma clozapina, né? Sempre esqueço isso. As pessoas ficam me perguntando. É uma medicação boa, é estranho isso. É uma medicação que serve é pra depressão, né? É aquele negócio todo de, sei lá, se você tomar numa dosagem é pra depressão, se você tomar pra outra é pra psicopatia. Eu nunca entendo exatamente isso, mas eu confio nos médicos, né? Parece que eles estudaram, estão fazendo a coisa certa. Então hoje é um dia que eu tô. Hoje é um dos dias que eu tô tomando essa medicação já tem um ano já, porque. Porque aparentemente eu sou deprimido, né? E é boa essa medicação porque ela me dá sono, ela me faz ter uma memória curta. E ter uma memória curta é muito importante pra quem tem depressão. Tá ligado? Porque, primeiro tá ligado. Isso é outra coisa também. Agora que eu tô gravando isso aqui, aparentemente virou segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia da gente se encontrar aqui. Agora que eu tô gravando isso aqui, eu não só tô notando os meus tá ligado ao longo da vida, como drama do último programa, né? Mas eu tô começando a notar o tá ligado das outras pessoas também. E eu sei de quem eu peguei esse tá ligado. Eu peguei esse tá ligado do Ronald. Mas eu tô começando a pensar se eu não tô fazendo um esquema de pirâmide com esse vício de linguagem, porque eu comecei a notar que algumas das pessoas que mais conversam comigo na minha vida estão também falando tá ligado em bastantes partes das suas frases proferidas pela sua boca. Então eu não sei se eu que sou o problema ou se é aquela coisa da síndrome do protagonista, né? Porque não foi eu que. Né, é só um vício de linguagem muito comum. Não precisa ser eu que coloquei isso na vida das pessoas. Mas enfim, a questão da memória curta é muito boa para quem tem depressão, porque você esquece seus problemas. É maravilhoso isso. De verdade, eu começo a ficar pirando num negócio assim. E eu fico, nossa, né, velho? Isso aqui era um motivo para ficar deprimido. Mas eu sei que daqui a menos de um dia, ou pelo menos na hora que eu acordar amanhã, eu já vou tá maravilhoso já. E eu já fiz esse exercício já, de tentar lembrar. Nossa, por que eu tava triste, né? E eu não lembro. Só que tem uma outra questão também, né? A memória curta, ela afeta não só as coisas ruins, mas também as coisas não é nem boas. Eu nem sei mais o que é isso, uma coisa boa na vida. Tava vendo aquele show do Mark Maron, ele fala, no último show dele, ele fala, eu não sei mais diferenciar se a sensação de será que eu tô feliz ou a sensação de nossa, esse café é realmente gostoso. Eu não sei contar piada dos outros, isso é uma coisa também que eu tô notando. O que é péssimo pra alguém que já se diz comediante em vários momentos da própria vida. Mas e é isso, né? Eu não sei mais o que é o quê. Porque às vezes eu fico feliz, eu acho que eu tô feliz. Eu tava conversando com a minha amiga, a Débora. Tava conversando com ela. A Débora me deu autorização de usar o nome dela nas coisas. Então eu vou começar, porque aí eu não tenho que ficar criando pseudônimo. É foda. E aí a Débora falou assim, pô, a gente tava conversando sobre o que é ser feliz, né? O que é felicidade. E aí eu falei alguma coisa que eu não lembro, porque eu tô com a memória curta, mas ela falou assim, isso é contentamento, isso que você tá sentindo. Eu falei, contentamento? Ela falou, contentamento. E aí eu falei, porque o contentamento é quando você, deixa eu tentar lembrar, o contentamento é quando você tá, tipo, contentado. É isso, porra. Você tá, porque o que eu falei é assim, pô, o que eu considero como felicidade é assim, ó, dadas as devidas perspectivas da vida e dadas as devidas circunstâncias que a vida se encontra, até que tá tudo ok, tá ligado? É isso que eu fico pensando, até que tá tudo ok. Tá tudo bem, sabe? Tipo, não tá melhor, né? Não era assim que eu imaginava que eu ia estar com 12 anos, eu não achava que eu ia estar onde eu tô hoje. Eu achava que eu ia estar num que eu dizia que era melhor, né? Mas aí vem outra frase de outro comediante também, o Lucas Vagazoide, que ele fala, que alguém perguntou pra ele, o seu eu criança
estaria orgulhoso de você hoje? E ele responde assim, cara, eu não tô procurando a aprovação de um pré-adolescente virgem cheio de espinha. E é meio isso. Aquela criança ela não tinha ideia do que era a vida. E ela achava que queria aquilo ali. Hoje eu, que sou uma criança crescida, eu olho e falo, nossa, não é nada a ver, aquilo que eu tava querendo não faz nem sentido. Então é uma coisa boa, né, isso. A minha personalidade é formada por frases que comediantes falaram ao longo da vida. Mas é isso, né? Então eu notei que semana passada foi uma semana muito difícil, porque eu acordava e não lembrava o que eu tinha feito no dia anterior. E isso sucessivamente. E, né, o dia anterior é sempre eterno, né? Porque você acorda... Enfim, eu não lembrava nada que aconteceu ao longo da semana. E aí foi essa tragédia. Então eu tô começando, depois de um ano, tomando uma medicação que eu tava gostando de ser... Porque isso, eu sempre tive inveja nisso nos maconheiros, tá ligado? Eu sempre tive inveja. Eles são naturalmente engraçados, porque parece que eles têm coisas maiores a se preocupar. Já notou? Você conversa com um maconheiraço mesmo, assim. Você conversa com... Não, é que o Monark deu uma diferenciada no que é, no que é maconheiro no Brasil, né? Mas se você começar a notar um maconheiro, tipo, sei lá, não sei, o Gabriel Pensador é um maconheiro? Porque eu lembro que ele era jurado do Soletrando, né? Então eu acho que o Gabriel Pensador é outra espécie de maconheiro. É tipo um maconheiro que tá... Eu tô falando desses maconheiros que você vai conversar com eles uma coisa, eles não lembram o que eles falaram 3 minutos atrás. E eles ficam super tranquilos com isso. Você fala, nossa, isso aconteceu há 3 segundos. Aí fala, isso aconteceu? Aí a pessoa fala, aconteceu. E aí é mais engraçado, né? E aí eu sempre ficava olhando essas pessoas falando, pô, ela naturalmente é engraçada porque ela não tá dando uma foda pra vida. É isso, né? E esse remédio tava me dando isso. E eu, né, não sou usuário de canabinoides, então eu tava gostando disso, do remédio, né? Mas agora eu tô começando a ficar meio preocupado. Mas tá tudo bem. Estamos aí, então, só dando, né, o contexto aí do que é o episódio de hoje. Eu pensei em gravar ele mais à noite, pra quando eu tivesse com real privação de sono, porque eu acordei hoje 7 da manhã. E, enfim, é sempre ruim. É sempre ruim acordar cedo, porque eu saí da escola com... Sabe? Enfim, já falei isso várias vezes. Vários momentos da minha vida hoje em dia eu acordo e tá, tipo, tudo meio ruim. Mas aí eu falo, nossa, pelo menos eu não tô acordando cedo pra ir pra escola. Porque era realmente péssimo aquela época da escola. Enfim, estamos aí. Temos coisas boas, aparentemente, né? O meu aniversário tá chegando. Meu aniversário vai ser dia 13 de setembro. Provavelmente eu vou estar aqui gravando um podcast. E aí parece que a coisa do Bolsonaro vai vir dia 12 de setembro. A coisa que eles vão fazer com o Bolsonaro. Então vai ser aí um presente que eu vou ganhar da vida. E é isso, né? Bom, sobre o último episódio, eu tô feliz que o último episódio aconteceu. Peraí, deixa eu centrar um pouco. Deixa eu tomar um café. Deixa eu calibrar aqui o neurônio. Peraí. Gostaram desse momento do café? Então, o último episódio foi bem interessante porque eu gravei ele super despretensioso, aí foi super legal e tal. E aí esse segundo eu já tô um pouco mais ansioso. Doido isso, né? Porque eu não sei, o primeiro episódio foi, eu só liguei, comecei a falar, e eu gostei do resultado, falei, pô, ficou legal, né? E algumas pessoas realmente ouviram, eu agradeço demais, muito obrigado, espero que vocês tenham aqui, caralho, espero que vocês estejam aqui de novo. E tivemos e-mail, vamos começar aqui, então, no começo do podcast, sempre lendo um e-mail do episódio anterior. O e-mail de hoje é da Maria Helena. Ela mandou um e-mail chamado Sneakers, Técnicas e Dúvidas. Então, e ela fez exatamente do jeito... isso é outra coisa, eu vou ler os e-mails exatamente na hora que eu estiver gravando. Eu não vou mais... Eu não vou ler antes, então é realmente um react, né? Que agora tá na moda os react com roteiro, não sei se vocês estão ligados. Vamos lá. A Maria Helena falou assim, ó. Eu nunca comi sneakers de torta de limão, gostaria de provar. Nossa, realmente, isso aí é um...
Eu não sei como é que eu faço. Será que eu leio tudo, depois eu comento? Não, eu vou comentando. Ela falou, eu nunca comi sneakers de torta de limão, gostaria de provar. Você pode fazer uma campanha para o retorno deles usando suas redes? Acho necessário, uma vez que você criou essa vontade em toda a sua audiência. É, né? Eu já notei que teve uma época que eu faço vídeo desde muito tempo, e aí teve uma época que eu cismei que eu tava puto com a vida, porque a vida não tinha. Na verdade, era uma crítica bem aguçada sobre o capitalismo, disfarçada de uma piada meio boba, né? Que era sobre. Eu falava que eu ficava muito bravo, que eu não posso tomar caldo de cana a hora que eu quiser, sabe? Porque pra você tomar um caldo de cana, você tem que ter aquela máquina que faz aquela mágica com a cana quando você coloca dentro dela, né? Enquanto, sei lá, uma água de coco, por exemplo, você consegue consumir a qualquer hora. Mesmo que seja, né, água de coco de caixinha, né? Mesmo que seja uma coisa completamente cheia de conservantes e aquelas coisas, né, que deixam o morango do amor gigantesco, os transgênicos, né? Você não pode tomar, você pode tomar uma água de coco a hora que você quiser, sem precisar quebrar um coco, esse tipo de coisa. Só que ele vem na caixinha, né? Você pode comprar na caixinha, você desce de madrugada, vai no Osho e compra uma água de coco a hora que você quiser. E o caldo de cana não tem isso, né? E aí eu fiz um vídeo meio bolado com isso e tal. E nesse vídeo eu encontrava... Isso foi o quê? 2016, 2017? Alguma coisa assim? Nesse vídeo eu encontrava uma marca era tipo uma startup, assim, que ela vendia caldo de cana de caixinha, era uma moça, eu lembro até o nome dela, era a Ana, que era a CEO da caldo de cana na caixa. Como é que era? Que era o Cana, eu acho. Não lembro qual era o nome. Mas então, aí eu fiz uma campanha nesse vídeo, né? Porque eu tava falando, caramba, tem alguém aqui tentando fazer o que eu tô reclamando do capitalismo. Porque a crítica era o seguinte, o capitalismo só me permite ter algo a partir do momento que alguém fala que eu posso ter aquela coisa, né? Estamos aqui juntos nessa crítica. E é meio isso, né? E aí eu tava falando, pô, mas tem uma moça aqui, ó, eu achei ela no Facebook, que ela tá fazendo uma startup de caldo de cana em caixinha. E aí eu comecei a pedir pra todo mundo que me assistia pra mandar mensagem pra essa moça, pra ela, tipo, sei lá, me botar de garoto propaganda. Olha essa merda. Não era pra me botar de garoto propaganda, era tipo sei lá, pra divulgar a marca dela, pra ela ser tão grande a ponto de estar no rosto da minha rua. E aí ela, na época, parece que assim, não é que tinha muita gente mandando, mas era literalmente uma empresa, sei lá, do interior de Minas. Eu nem sei de onde era uma empresa pequena, era um negócio, né, que tava surgindo. E aí ela me mandou uma mensagem, a dona, era a Ana, né? Me mandou uma mensagem falando, pô, a gente tá recebendo aqui um grande movimento de mensagens falando de você, vimos o seu vídeo e a gente queria mandar pra você uma caixa de caldo de cana de caixinha. Eu falei, caraca, né, velho, é isso, né? Isso pra mim é dar certo na vida. Eu falei, óbvio. Aí eu mandei meu endereço e ela mandou 2 caixas, eram 2 caixas muito grandes, assim, de caldo de cana de caixinha. E aí eu cheguei em casa, e aí era uma sem limão e era outra com limão. Uns caldos de cana de caixinha, você pegava o canudinho, bebia, igual um todinho mesmo, só que caldo de cana. E aí eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, nossa, que da hora que isso tá acontecendo. E aí eu falei, pô, preciso fazer um vídeo, né, continuando a divulgação, né, mostrando o que aconteceu e tal. Obviamente, afinal de contas, é o meu primeiro recebidos. E aí eu fui tomar o caldo de cana, era muito ruim. Era bem ruim, assim. E ela mandou tanto caldo de cana, eu não sei qual era o plano, se ela achou que eu ia dar pra muitas pessoas, eu não sei qual era o plano. Porque ela mandou caldo de cana que não era suficiente se eu bebesse um por dia de continuar a data de validade, da data de validade funcionar. Não era o suficiente. E aí
a gente meio que jogou fora um monte de caldo de cana de caixinha. Você vê, né? O cara nada tá bom. Como é que eu vou estar feliz disso? Só dá pra estar contentado mesmo, porra. Só se for. Não tem como, não tem outra alternativa. Deixa eu tomar um café aqui. Outro ponto aqui da Maria Helena, ela falou, já pensou em usar Robert E? Porque aí os gringos não usam e para brasileiros continua lendo seu Robert. É do meu arroba, né, do Instagram. Não, eu tô com medo de fazer isso porque eu acho que eu vou ficar mudando pra sempre se eu ficar fazendo isso. Tá ligado? Tipo, se eu mudar agora, aí daqui a 3... É porque eu sou uma pessoa muito inconstante. Muito inconstante. Isso é uma coisa... isso é uma coisa péssima, aliás, que eu notei do último programa. Porque eu notei que eu tenho alguma... Eu já notei isso várias vezes na minha vida, aliás, mas não sei se é porque meu remédio me dá perda de memória, mas eu notei que eu tenho algum sistema de expurgo com a internet. Algum sistema de expurgo que eu não consigo compreender. Que eu fico toda hora, eu tenho alguma coisa que eu falo, isso sou eu, e aí eu falo sobre isso na internet, parece que meu corpo meio que fala que eu agora posso tentar coisas novas. Será que isso é uma coisa... Será que isso é uma pira que eu tenho, ou será que é uma pira que mais gente tem também? Porque é assim, ó, por exemplo, no último episódio eu falei que eu não gosto de doce, né? E aí eu falei isso aqui e era uma coisa que eu tenho comigo, né? Pô, minhas papilas gustativas não gostam de doce. Mas eu comecei a gostar de doce pra caralho nessa última semana, não sei o que aconteceu. Eu comecei a... Eu tava lá com Snickers na mão e falava, nossa, quero outro, né? Eu comecei a ficar querendo comer um chocolate. Aí eu falei, pô, será que eu sou alguma coisa? Será que tudo que eu acho de mim, na verdade, não é uma coisa que eu notei num dia e eu falei, isso sou eu? Porque o processo de autoconhecimento é muito complexo, né? Eu não sei. Eu não sei mesmo, de verdade. É uma coisa que eu... Você vai pros budistas, eles falam que não existe um eu, né? Que é tudo uma constante mudança e um dia você tá de um jeito, outro dia você tá de outro. Mas eu, às vezes, sinto que eu preciso de pelo menos alguma raiz no chão para eu conseguir mover, o que é muito estranho, porque para eu conseguir me mover, porque é estranho porque raízes servem para você não se mover, né? Então, às vezes, você não precisa de raiz nenhuma. É isso, né? É isso que os budistas falam, né? Às vezes você não precisa de nada disso. Mas eu tava notando isso. Eu fico pensando se as coisas que eu acho que eu sou, na verdade não é só uma coisa que eu tô querendo muito ser. E na verdade eu nem gosto. Eu tava vendo hoje eu acordei cedo e aí eu comecei a ver o filme do Woody Allen. Eu tava vendo aquele filme o nome do filme é... Como é que é? Everyone Says I Love You. Todos dizem eu te amo, deve ser o título brasileiro. E aí eu tava vendo aquele filme e eu sempre fui um fã do Woody Allen, né? Quando eu era mais novo e tal, porque eu não sei, apesar de hoje eu saber que não é simples, né? Eu me admirava muito com a simplicidade que ele gravava, né? São muitos planos abertos e fixos, né? Eu achava muito interessante, assim, e interessante porque, né? Eu agora num curso de cinema percebo que a maioria das pessoas não sabem que o Woody Allen, ele vem do stand-up, né? A carreira dele começa ali, ele fez muito sucesso com stand-up, como roteirista de comédia, né? Para outros lugares também. E ele fez tanto sucesso ali que ele começou a fazer, foi chamado pelos estúdios para fazer os filmes dele. E eu sempre fui muito admirador disso, assim, só que eu comecei a ver um filme do Woody Allen hoje, esse em específico, e eu comecei a ver que... Eu comecei a pensar, pô, será que eu gosto disso mesmo? Porque literalmente não é algo que tá me pegando, eu não tava empolgado em ver aquele filme, sabe? E eu pausei várias vezes e tal. E eu fiquei pensando, será que eu me apaixonei pela ideia de gostar de Woody Allen? E aí eu comecei a falar pra mim mesmo que eu gosto? E aí é isso? Será que eu pensei uma coisa sobre mim e eu falei, pô, isso aqui ia ser legal se eu fosse, né? E aí eu começo a repetir pra mim mesmo que eu sou isso?
Não sei, pode ser. É o lugar que eu caí por causa de Instagram, né? Por que eu caí disso por causa de um arroba no Instagram? Ah, é, porque eu fico mudando. Então, pois é. Então eu tenho que firmar alguma coisa. Porque eu já percebi que nesse meio da produção de entretenimento, você tem que ter alguma coisa para as pessoas lembrarem quem é você. Porque eu não vou. É isso, né? Porque é isso. Eu não lembro mais quem eu sou, mas eu tenho que, né, me apresentar dessa forma. E aí por isso que eu notei que. Cara, isso foi muito doido, porque eu tava. Eu, eu, eu eu comecei a notar. Na verdade, isso sempre foi uma coisa que eu sempre percebi. Que as minhas tatuagens, as tatuagens que eu fiz, a última tatuagem que eu fiz foi em 2020. E eu achava que eu ia continuar fazendo tatuagem, né? Eu achava maneiro. E assim, a minha mãe fica meio em choque, né? Porque minha mãe, enfim, ela não gosta muito de tatuagem, né? E aí ela me perguntou por que que eu... Esses dias ela me perguntou por que que eu fiz tatuagem. E eu, né, todas as minhas tatuagens que eu fiz foi com o meu próprio dinheiro, não queria ficar, né, gastando dinheiro. Isso eu sempre achei meio vacilo, de usar o dinheiro dos seus pais pra fazer coisas que eles não querem. Eu lembro que tinha uma galera que, sei lá, usava dinheiro pra comprar droga. Drogas legalizadas, sabe? Tipo, sei lá, vou usar o dinheiro da minha mãe pra comprar cigarro sem ela saber, começava a fumar sem isso. Ou dos pais, né? Eu sempre achei isso muito furado, assim, eu achava isso muita sacanagem. Então eu só comecei a ter essa independência de cigarros e tatuagem quando eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, eu nem pedi pra minha mãe. A primeira tatuagem que eu fiz, eu cheguei em casa, tava pronta, ela ficou meio em choque. Mas aí foi bom, porque você chega uma hora com a relação com seus pais que eu acho que ambos os lados já estão tipo assim, foi isso aí, né? É isso aí. E aí você tenta meio que salvar o que tem e tal, e a decepção fica consistente sempre, sabe? Mas e aí eu lembro que eu comecei a fazer umas tatuagens de coisas que eu achava que tinha a ver comigo. As minhas tatuagens todas fui eu que desenhei e tal. E aí eu notei que era isso, assim, que toda tatuagem era alguma coisa que eu achava que tinha a ver com a minha personalidade, ou que me formou de alguma forma, né? E aí no meio de uma sessão de terapia, eu comecei a notar que eu tava fazendo essas tatuagens pra não me perder de mim, sabe? Nossa, mano, o que esse programa tá virando, caralho? Mas é isso, né? Cada episódio vai ter uma vibe. A vibe de hoje é essa. Foi uma semana que eu andei muito reflexivo essa semana, sabe? Porque eu tava tendo um negócio que eu não tava tendo há bastante tempo, que era a preocupação... Mas peraí, deixa eu terminar de falar da tatuagem primeiro. E aí, eu fiz as minhas tatuagens. Eu fiz uma tatuagem, né, sobre... a minha primeira tatuagem era sobre coisas que eu achava que eu não podia esquecer, sobre a vida. Depois eu fiz uma tatuagem, né, pro meu irmão. Depois eu fiz uma outra sobre onde que eu comecei a né, querer criar coisas. E outra, outra é sobre me lembrar que eu sou a poeira do universo. E aí eu lembro, eu não sei se vocês já tiveram isso, né, porque tá bastante na moda, esse bagulho de falar que teve um burnout, né? E assim, eu acredito que muitas pessoas tiveram um burnout mesmo, né? É um dos sintomas do capitalismo tardio, isso. Mas eu vejo que existem relatos diferentes sobre o que é um burnout, né? O burnout, ele... Muita gente fala que não conseguiu mais trabalhar e estava muito cansado, mas o que eu tive, e isso eu posso dizer baseado na ciência, não sei se é ciência, né? Psicologia nem é ciência, né? Esquema de pirâmide do caralho aí, mas eu recebi um diagnóstico, eu recebi um atestado médico, né? Que eu tive crise de burnout. A crise de burnout, ela é um pouco mais sinistra até, porque ela realmente desliga teu corpo. Eu lembro que foi na pandemia que eu tive isso. E pandemia, né, velho? Já é tudo uma bosta, já tá todo mundo trancado dentro de casa, sem porra nenhuma na vida. E ainda por cima tendo que trabalhar pra caralho, porque, né, as barreiras, enfim, todo esse papo sociólogo chato das barreiras do trabalho e casa foram pro caralho. E foram até hoje, né? Hoje em dia é isso aí. Se você trabalha home office, é isso aí. O Pepino tá miando, vocês estão vendo. Mas o Pepino, só pra não parecer que eu tô maltratando meu gato, o Pepino, ele tem essa.
Ele fica miando às vezes, várias vezes e... Enfim, uma hora ele entende que ele não pode, porque provavelmente ele quer sair, alguma coisa assim. Não sei o que ele tá querendo agora. Eu tava perguntando pro chat, porque olha que filho da puta, só um parênteses aqui. Vocês sabiam que gato... Porque o Pepino mia e eu tenho a impressão que eu entendo exatamente o que ele tá sentindo. E aí eu começo a... Sabe, me parece muito assim, esse miado é de tristeza, esse miado é de pedido, esse miado é de carência. Só coisa ruim que meu gato sente, né? Deus tá fazendo uma coisa errada. Ah lá, agora ele tá desesperado, é um miado de desespero. Só que ele não tá desesperado de verdade. Ele tá querendo, sei lá, ai. Enfim, né? Acho que ele quer um quitute, sei lá. Não sei o que ele tá querendo. Gente, calma. É porque eu fico preocupado as pessoas acharem que eu não tô cuidando do meu gato. Tô cuidando do meu gato. É o jeito dele. Ele é meio filho da puta, assim, às vezes. Às vezes ele dá umas miadas, ele fica enchendo um pouco o saco. Mas já ele para. Mas ele tá pedindo alguma coisa. Não tá. Fica tranquilo. Ele tá na pira dele. Eu já levei no veterinário, tá tudo certo. E aí, perguntei pro chat GPT, porque eu queria saber se o gato, se eu tava entendendo o pepino de verdade, né? Se ele tá, esse miadinho aqui parece que é um miadinho de carência, é isso mesmo? E aí o chat GPT me falou, é isso mesmo. Ele aprende a miar do jeito que dá pra se comunicar com você. Mas aí eu comecei a pensar, mas peraí. Então ele aprendeu o jeito de miar pra me chamar a atenção, ele aprendeu qual que dá certo, do jeito que ele mia, ou ele tá realmente sentindo esse negócio. Aí o chat GPT falou, não, ele só aprendeu mesmo. Ele aprendeu que isso aí é o jeito que você responde, então às vezes ele nem tá sentindo de verdade. Afinal de contas, esse sentimento é um sentimento humano, então não tem como ele sentir exatamente a mesma coisa que você acha que ele tá sentindo. Enfim, fica aí de curiosidade, seu gato só tá te manipulando, na verdade. Mas esse é o lance dos gatos, né? Esse que é o maneiro deles. Eles são meio, né? São meio, filhos da puta, né? E no começo você fica, né? Outra coisa do Mark Maron, que ele falou, eu já vi esse show do Mark Maron umas 4 vezes, eu tô meio em choque. Que ele falou, no começo você fica, que filho da puta esse gato. Depois você fica, que filho da puta esse gato. Você começa a gostar da filho da putice dele, né? Mas enfim, aí eu tive uma crise de burnout, né? E crise de burnout é um pouco mais, né, sinistro. Era isso que eu tava falando, né? Não sei se é mais sinistro também, depende da experiência de cada um, mas enfim. Porque a crise de burnout, eu lembro que eu fiquei, no meio de uma sessão de terapia online, eu danei a chorar igual um desgraçado. Assim, o meu cérebro deu curto. Eu nem lembro o que eu tava falando. Meu cérebro deu curto-circuito. Comecei a andar de um lado pro outro, perdi a força da minha perna, caí no chão, chorando, igual um bebê, nem lembro direito. Cara, foi uma das sensações mais estranhas. E eu tive uma pane, né, na memória, na cabeça. E aí foi muito interessante porque as minhas tatuagens me ajudaram depois de uma semana e meia, porque, né, precisei de atestado, fiquei em casa parado, deprimido, sei lá. E aí a minha crise, e ela me deu uma pane na memória, um pouco assim, um pouco né, porque o cérebro, né, as energias que rolam dentro do cérebro deu uma chacoalhada um pouco. E eu comecei a lembrar um pouco o que eu era e o que eu achava, né, das coisas por causa das minhas tatuagens. Eu olhei pra elas e falei assim, parece uma história que eu inventei isso, né? Eu não inventei tudo, não, mas assim, o que eu tô dizendo é, eu consegui retornar à vida e ao meu cotidiano e lembrar as coisas que me importam de verdade pelas minhas tatuagens. Então eu realmente fiz elas no intuito do medo de eu me perder, né? Que é essa coisa de criar as raízes, as próprias raízes. Então algumas coisas têm que se manter. É isso que eu tô falando. Eu não posso ficar mudando meu nome na internet. Porque senão eu não vou lembrar quem que eu sou. Algumas coisas tem que ter raiz. Alguma raiz tem que ter, velho. Alguma tem que ter. Pra você partir dali pra começar a pensar outras coisas, né? Só pode ser isso, não é possível. Eu posso estar errado também. Deixa eu tomar um café, velho. Sei lá. Vamos ver aqui, a Maria Helena continua falando umas coisas aqui, ó. Ela falou, sempre que penso demais sobre se sou ou não uma boa pessoa, eu concluo que boas pessoas... Peraí, que eu tenho dislexia, fiquei confuso.
Sempre que penso demais sobre... aliás, minha dislexia é autoproclamada, tá? Eu não tenho nenhum diagnóstico. É, enfim. Sempre que penso demais sobre se sou ou não uma boa pessoa... E eu já tava pensando isso na semana passada. Eu já tava pensando... eu tava falando disso, né? É verdade. É que eu fiquei a semana inteira pensando nisso de novo, assim. Sabe? Eu fiquei... Acho que é bom, né? Fazer esse balanceamento, assim. Tipo, será que eu tô... Será que eu tô deixando meus amigos de lado? Porque eu tô num lance de ficar workaholic, né? Descobri que é bom isso. Você sempre, tipo, tô com esse problema aqui, mas foca no trabalho. Assim, não é bom, o pepino tá foda. Mas não é bom de verdade, né? Mas ajuda a ficação por um tempo. Mas não pode. Eu comecei a pensar, tipo, será que eu tô... Será que eu tô, né, deixando meus amigos de lado? Será que eu tô deixando de me importar com coisas básicas da vida? Enfim, um monte de coisa dessa, né? E aí você fica deprimido. Sempre que penso demais sobre se sou ou não sou uma boa pessoa, eu concluo que boas pessoas não estão preocupadas em ser boas pessoas. Logo, eu sou uma pessoa ruim. Porque se estou preocupada em ser uma boa pessoa, é porque eu quero ser boa por benefício pessoal, o que é egoísta. Então, ruim. Não, é mais complicado que isso. Tem dois lados, né? Ai, tá bom. O que será que ele tá assim, velho? Eu já botei comida, tirei areia. Sei lá. Eu vou ler de novo aqui e a gente vai ponto por ponto. Sempre que penso demais sobre se sou ou não uma boa pessoa, eu concluo que boas pessoas não estão preocupadas em ser boas pessoas. Eu não acho que isso é verdade. Eu não acho que isso é verdade. Porque assim, eu acho que na verdade é o contrário. Pessoas ruins não estão preocupadas com isso. Elas nem pensam isso. Elas não estão nem aí pra esse aspecto da coisa. Sabe? Elas só vivem a vida e foda. E eu tava conversando com um amigo meu esses dias. Eu não sei se eu vou conseguir introduzir esse assunto aqui, mas eu vou tentar. Tava conversando com ele sobre a questão de se o psicopata é uma pessoa má de verdade. E assim, eu não tenho nem... Eu não tenho nem... Como é que chama? Formação pra falar disso. Não tenho formação pra falar de porra nenhuma. Então aqui eu vou começar... Começa agora o quadro Opinião Freestyle. Opinião, vou andar de skate aqui sem nunca ter descoberto o que é uma roda, tá? Porque eu já vi essas entrevistas com psicopatas e eles, né, não sei se todos são assim ou se alguns são assim, deve ser alguns, né? Porque o Charles Manson era realmente maluco, né? Mas tem uns que eles falam que eles pedem pra ser presos, né? Porque eles sabem que eles estão fazendo, parece que é algo animalesco deles, assim, fazer essas coisas horríveis, né? E aí eles falam, não, eu prefiro ficar preso porque eu sei que eu não vou mais causar perigo. Não sei se tem essa linha de raciocínio de vou ser cruel, sabe? Porque eu acho que a coisa da malvadeza é essa. Eu acho que tem uma coisa da sociopatia envolvida, né? Você, assim, olhar para uma coisa e falar, eu vou fazer isso porque isso vai me dar este benefício próprio. E aí eu vou conseguir dessa forma. Você fica meio que jogando um jogo de war com a vida social, né? E aí eu acho que as pessoas más, elas nem raciocinam se elas são boas ou más, porque para elas isso não precisa entrar na equação. Porque elas são meio sociopatas, é isso, elas estão manipulando as pessoas, né? Eu acho que a coisa da malvadeza maior, se ser uma pessoa boa ou má, é essa questão de esquecer que as pessoas são pessoas, né? É a falta de empatia, óbvio, é isso. É um conceito que já existe, eu tô aqui falando em mais palavras, mas é isso, né? Você não considera a outra pessoa na equação. É só uma relação de ganho, de como que você vai usar a situação para ganhar aquilo. Isso é uma pessoa má. E é estranho, porque às vezes você cai perto de umas situações assim, né? Você tem que sair fora um pouco. Aí ela continua falando aqui, porque se eu tô preocupado em ser uma boa pessoa é porque eu quero ser boa por benefício pessoal. Mas não sei se é benefício pessoal. É benefício pessoal também, mas esse benefício pessoal... Porque, óbvio, porra, isso é um assunto, né? Porque eu já me perguntei isso várias vezes. Será que eu tô querendo ser uma pessoa boa porque eu quero evitar problema pra mim? Eu acho que é um pouco. Tem um pouco disso, não tem? Se você tá falando que tá pensando isso, eu também penso nisso, então acho que tem um pouco desse raciocínio. Porque às vezes eu fico pensando assim, porra, mano, eu vou ser essa pessoa que, se eu for uma pessoa ruim, as pessoas vão falar que eu sou uma pessoa ruim, eu vou perder com isso. É muito estranho, né? Nossa, que coisa estranha isso. Mas não é só isso, né? Só que também tem um outro lado, né? Que... Beleza, talvez você se importe com a opinião dos outros sobre se você é uma boa pessoa ou não, mas no final das contas é extremamente importante que você se importe com isso mesmo.
Porque a gente tá vivendo em sociedade. É pra gente não ficar, né? Não é pra ficar sendo um otário com as pessoas. No final das contas, você se importa com a experiência do outro, não é? Se você tá se preocupando com o que o outro acha de você, é porque você se importa com a experiência do outro. Como você é visto. E você quer ser visto como uma pessoa que faz o bem àquela pessoa. Porque você vai estar fazendo o bem pra você e vai estar fazendo o bem pra experiência subjetiva daquela pessoa também. Eu tenho um amigo, né? Que ele... Eu era mais novo, assim, isso deve ter uns 3, 4 anos, alguma coisa assim. E eu tava super confuso com essa questão. E ele me falou, ele notou que eu tava o tempo todo preocupado com isso, com ser uma pessoa ruim. Ele me falou assim: "Porra, você se importa tanto em ser uma pessoa ruim, não tá sendo uma pessoa ruim, que às vezes parece que você é ruim. Tipo, você é uma pessoa ruim e você sabe que você é uma pessoa ruim, por isso que você se importa o tempo todo com isso." Aí eu fiquei em choque, mas depois ele falou assim: "Mas ao mesmo tempo, se você for uma pessoa ruim que tá preocupada em não ser ruim, é porque você é uma pessoa boa." Tipo assim, se você tem consciência de que você talvez seja uma pessoa ruim e tá o tempo todo não tentando ser, é porque você é uma pessoa boa. E no final das contas é isso mesmo. Eu acho que é as duas coisas, né? É as duas coisas que importam. Não sei se tem essa questão do egoísmo só. É egoísta também, mas não sei se é só isso. Enfim, acho que vai muito por aí, né? Porque se eu tô preocupado... já me fez entender o meu ponto, né? Mas deixa eu tentar falar de outro jeito que pareça mais claro. Se você tá preocupado com as pessoas acharem você uma pessoa boa, é porque você quer que na experiência do outro você não seja um problema, né? Então você tá se preocupando com o outro também. Tem uma empatia aí. Empatia, né? É uma questão muito delicada. O que tá virando, né? Nesse programa, sei lá. Deixa eu... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. A Helena continuou falando aqui. Eu gostei demais disso aqui. A Helena mandou um e-mail grandão sobre coisas. E aí a gente vai conversando, entendeu? É bom isso aqui. Se você quiser mandar um e-mail sobre qualquer coisa que a gente está conversando aqui, você pode mandar um e-mail para odocesom@gmail.com. E você será lido aqui, a gente vai conversar, será tudo de uma forma bom grado. E é bom isso aqui, porque aí me dá uma base pra um bagulho. Eu não tenho que vir aqui. Eu tava preocupado, eu não sabia o tamanho desse e-mail. Tava preocupado de vir aqui e não conseguir falar nada, né? Mas aí agora eu tô... Isso é bom, porque aí me dá uma base pra eu falar sobre alguma coisa. Eu não preciso tá preocupado de chegar aqui e não falar nada. Porque às vezes rola muito bem. Às vezes eu chego aqui e consigo, né, do nada, falar tudo de improviso, igual foi o último programa. Mas às vezes não. Às vezes a cabeça tá em outro lugar. Não sei. Tipo hoje, eu tava preocupado. Mas não, obrigado, Helena. Salvou demais. Bom, aí ela mandou outro tópico aqui, ó. Acho que desde a invenção do YouTube só é plenamente autodidata quem é burro. Tá bom. Não tem por que eu aprender a trocar uma resistência do chuveiro olhando o chuveiro e a resistência e não ver um vídeo antes. Nossa, mas... Deixa eu ler de novo isso aqui. Peraí. Acho que desde a invenção do YouTube só é plenamente autodidata quem é burro. Né? Pode ser. Pode ser. Não tem por que eu aprender a trocar uma resistência de chuveiro olhando o chuveiro e a resistência e não ver um vídeo antes. Porque pra mim era isso o autodidata, né? Quem pega um chuveiro e fala, eu vou entender, faz uma engenharia reversa lá e entende como é que funciona a porra de um chuveiro, né? Isso pra mim é um autodidata. Né? Hoje em dia, a gente já tem todos os gigantes de todos os assuntos diferentes pra subirmos nos ombros deles e ver mais longe. E é meio isso mesmo. Só que eu descobri o que é o autodidata. Olha que doideira. Só pra ajudar aí vocês a lidar melhor com os conceitos da vida. O autodidata é aquele que não tem um plano de estudo feito por outra pessoa. É isso. É a pessoa que organiza o próprio plano de estudo. Sacou? O que não tem nenhum sentido pra mim, mas tudo bem. É tipo assim, se você mesmo vai decidir, eu vou estudar isso aqui nessa hora, isso aqui nessa hora, isso aqui nessa hora, você é um autodidata. A pessoa que não é autodidata, ela tem uma pessoa mandando ela estudar uma coisa. Organizando o estudo dela. Sacou? Então devia ser auto-organizacional, né? Sei lá, mano. Tá tudo errado. Esse mundo tá tudo errado. Não concordo.
Não concordo. Isso era um negócio que eu tava pensando esses dias. Tá todo mundo reclamando que não consegue fazer. Porra, todo mundo em volta de mim tá reclamando da mesma porra. Ah, eu não tô com o trabalho que eu queria. Ah, minha perspectiva de vida é uma bosta. Eu não sei o que vai vir do futuro. Ah, eu não consegui fazer o que eu queria dos meus sonhos. Ah, eu não tô onde eu tava. Tá todo mundo. Tá todo mundo mal por estar errado no conceito do que a gente decidiu que é certo, né? Fiquei pensando, gente, se tá todo mundo mal com o que tá errado, por que a gente só não muda o conceito? Como sociedade, vamos mudar o conceito do que tá certo. Tá todo mundo na mesma. Então todo mundo chega e fala assim, gente, isso aqui que a gente tava falando que era certo, não é mais o certo. Isso aqui, agora que a gente tá aqui se fudendo, falando, ah, não tô conseguindo, não sei o quê, agora é o certo. E aí vai estar todo mundo certo. Né? Enfim, façam algo aí com isso aí no mundo de vocês. Mas eu vou te dizer também, viu? No mundo hoje do celular o celular que, aliás, eu tô com isso na cabeça, eu não sei o que fazer com isso. O celular que, aliás, ele é uma ferramenta que a gente fala que ele é a evolução do celular, né? O smartphone. Só que eu não tenho certeza de qual que é a real ferramenta que a gente está evoluindo com o smartphone. Porque o celular era uma coisa que a gente usava para ligar. Eu sei que isso é papo velho de ninguém mais usa o celular para ligar. Beleza, já tem esse, né? Como é que ele é a evolução de um negócio... Porque ele também podia ser a evolução de uma câmera fotográfica, né? Ele podia ser a evolução do mapa. Tem várias coisas que esse celular podia ser a evolução. Cara, daqui a um tempo ele pode ser a evolução de uma geladeira. Ele pode ser a evolução de um calendário. Que agora você pode tirar foto com o seu calendário, não é maneiro? Ele tem várias coisas no mesmo lugar. Eu não sei, eu tô achando muito confuso esse aparelho. Nossa, será que eu tô me fazendo entender hoje, velho? Tô meio aéreo, sei lá. Tá, tem aqui, ó. Mais uma coisa que a Helena mandou. Por último, eu queria te ensinar minha técnica de fingir ter esperança. Você lista umas 5 metas. 2 que você... fingir ter esperança, né? 2 que você quer muito ter esperança, que deem certo. E 3, tipo, aprender a letra de uma música. Trocar o papel de parede do celular. Ouvir um podcast sobre um tema totalmente desconhecido. Aí você vai fazendo e tem uma falsa sensação de que tá tudo escrito nas estrelas. Nunca deu certo, mas aprendi umas músicas e tive contato com coisas aleatórias no caminho. Mas como que isso vai fazendo uma sensação de tá tudo escrito nas estrelas? Porque você tá realizando 3 das coisas que você falou? Porque você botou 3 que são meio fáceis, é isso? Eu vou ler de novo, porque eu acho que eu não entendi. Por último, eu queria te ensinar minha técnica de fingir ter esperança. Você lista umas 5 metas. 2 que você quer muito ter esperança que deem certo, e 3, tipo, aprender. Aí você vai fazendo e tem uma falsa sensação de que tá tudo escrito. Mas por que isso dá uma sensação de que tá tudo escrito nas estrelas? É isso, né? Porque você botou 3 que são fáceis. E aí você consegue fazer 3 que são fáceis. Mas é isso, né? Não é isso? No estado que as coisas estão, é isso, né? Você pega umas coisas pequenas da vida. Não é isso? Pega umas coisas pequenas da vida. E aí você vai fazendo. E aí vai realizando. Uma coisa que eu tô gostando muito é ler livro, né? Eu tô lendo uns livros. E aí, por exemplo, agora eu tô lendo Milor. Porque eu acho a comédia no Brasil, eu acho ela meio fraca, né, em algumas questões performáticas, assim. E eu tô tentando procurar alguma coisa que presta na literatura, né? E aí agora eu tô lendo Milor. Eu nunca tinha lido Milor. E é interessante, é legal, mas eu acho que isso é uma pequena meta que você pode colocar. Eu tava falando disso no Instagram, aliás. Gente, você aí que tem problema com leitura, você aí que, né, eu acho que eu tenho dislexia. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu lembro quando eu fazia o podcast com o Ronald, era muito interessante fazer o podcast com o Ronald. Por quê? Porque a minha função no programa era ler os comentários da live ao vivo. E eu era péssimo nisso. Era a única coisa que eu precisava fazer, eu era tenebroso nisso, assim. Eu tentava ler e não conseguia, assim, era tudo muito difícil. O Ronald até falou assim, pô, vamos lá, Robert, tenta ler aí algum comentário do que estão fazendo agora.
E pra mim era muito complicado. E aí teve um ouvinte que falou, que sugeriu que eu pudesse ter dislexia. E eu não aceitei isso, assim, eu fiquei meio. Eu sou assim com o diagnóstico. Eu sou assim. Porque uma coisa que me incomoda dos diagnósticos, igual eu recebi diagnóstico de autismo, uma coisa que me incomoda é que eles sempre falam do funcionamento externo do autista, mas eles nunca falam do funcionamento interno. Eles falam de como o mundo vê um autista, né? Ah, o autista ele não olha no olho, por exemplo. Ele tem dificuldade de olhar no olho. Mas você não sabe por que eu não gosto de olhar no olho. Eu tenho certeza que deve ter, tipo, 50 motivos diferentes pra alguém não olhar no olho. E vocês estão enquadrando tudo numa categoria só, né? E aí eu fico muito puto com esse diagnóstico. Eu, por exemplo, eu tenho esse diagnóstico de autismo e eu ainda não me entendi direito nele, né? E aí eu sempre fico meio bolado. E a dislexia, né? Uma dessas. Porque pra mim eu só era um mau leitor. Eu só lia, eu não gostava. Não é que eu não gostava, eu tenho dificuldade com a leitura. Pra mim era isso, assim. Pra mim, juntar letras era muito difícil. E aí eu comprei um Kindle há uns anos atrás. O legal desse Kindle aqui que eu comprei é que eu acho que eu não sei como é que funciona isso hoje em dia. Mas eu acho que eu comprei esse Kindle numa época em que ele era. Porque eu comprei ele em 2019, não foi? Foi. Eu acho que em 2019 ele estava enquadrado como objeto de educação. Sabe do que eu tô falando? Objeto cultural, assim, de cultura. Então ele tava bem barato, eu acho. Eu não sei por que eu acho isso. Eu ouvi em algum lugar e aí eu acreditei. Porque hoje o Kindle tá bem caro, né? Tá tipo uns R$ 500, alguma coisa assim. E aí eu comprei esse Kindle, mano, eu devia estar uns R$ 150. Comprei no caixa da Calunga essa porra. Eu tava lá, eu falei, me dá um aí, e eles me deram. Em troca de dinheiro, né? Mas me deram. E aí deixa eu só pegar aqui o meu sonho, porque eu não posso ficar fungando no ouvido de vocês, né? Pelo amor de Deus. Ai, ai. E aí com o Kindle é bom porque o Kindle deixa você aumentar a letra em tamanhos megalomaníacos, assim. E aí eu comecei a ler direito. Não sei, então talvez eu realmente tenha dislexia. E eu tenha que acreditar que eu tenho dislexia, depressão, autismo e mais várias coisas do DCM, alguma coisa assim. Mas aí é isso, né? Você vai fazendo pequenas coisinhas, assim. E eu já caí muito nesse bagulho sei lá, eu aprendo uma coisa no livro e aí no dia seguinte tem uma situação. Igual assim, ó. Esses dias eu tava numa situação em que alguém citou um haikais. Eu não sei se vocês sabem o que é haikais. São pequenos poemas orientais, assim. Normalmente eles têm, sei lá, 3 linhas, alguma coisa assim. Que são formas de criar imagens mentais que têm um significado maior por trás daquilo, né? Que você vai pegar ali de forma sinestésica, a coisa toda. E aí teve uma situação na minha vida que eu precisava saber o que era isso, e eu soube porque eu tinha lido num livro do Rubem Alves isso uma semana atrás. E aí, se fosse eu há 2 anos atrás, que eu tava triste e místico, você começa a achar que isso é, nossa, esse momento, eu fui preparado para esse momento, porque agora eu sei o que é isso, e eu não sabia, e aquela hora me preparou para esse momento aqui de agora, que agora eu sei o que é isso, e eu consigo estar nessa conversa, porque o Deus me preparou até aqui, de uma coisa muito louca. E aí eu descobri que não é isso. Na verdade, é só porque quanto mais esperto você fica, mais preparado você fica para algumas coisas também. E não só isso, quanto mais você vive uma coisa, coisas diferentes, mais as chances de cair em situações em que você estava mais preparado para aquilo, né? No final das contas, quanto mais você vive, mais você está aberto a encontrar situações que fazem sentido. É só uma aleatoriedade muito doida. Então, acho que, né, como eu tava falando mais cedo, eu tenho uma tatuagem que é pra me lembrar que eu sou poeira de estrela. Mas, gente, ó, sobre essa questão toda de religião, de manipulação, de será que estamos numa simulação, qualquer merda do tipo, depois que a gente morre, o que acontece? E, usei cogumelo uma vez e aí eu fui pra um lugar onde a gente vai quando morre. Galera, tem que lembrar, de um dos maiores filósofos contemporâneos, Marcelo Dourado, do Big Brother Brasil 10, vencedor do Big Brother Brasil 10. Certa vez, Marcelo Dourado foi perguntado numa entrevista, depois de ser o vencedor do Big Brother Brasil 10,
como repescagem do Big Brother Brasil 3 ou 4, se eu não me lembro, que foi um dos primeiros eliminados, voltou no 10, porque a Globo precisava colocar ele de novo, porque Marcelo Dourado movia, eu sou meio nerd Big Brother às vezes, Marcelo Dourado movia um processo contra a Rede Globo, porque a Rede Globo favoreceu discursos em que sua imagem era queimada no mundo exterior. Rede Globo chamou-o de volta para o Big Brother Brasil 10, houve ali uma discussão se Marcelo Dourado não ganhou, pois Rede Globo, querendo que Marcelo Dourado retirasse o processo contra a Rede Globo, manipulou na edição para Marcelo Dourado parecer uma pessoa que ele não era, para que ele ganhasse e tudo ficasse a panos quentes. Beleza essa situação? Há controvérsia sobre isso, se isso aconteceu ou não, mas depois do Big Brother Brasil 10, fizeram uma entrevista com o Marcelo Dourado perguntando: Marcelo Dourado, o Big Brother Brasil é manipulado? Ele é roteirizado de alguma forma? E o Dourado respondeu o seguinte, ele falou assim, ó, não, eu acredito que se for manipulado, obviamente é manipulado de uma forma para que quem é jogador do jogo também não saiba que é manipulado. Porque não faz nenhum sentido você colocar pessoas ali dentro, 20 pessoas por edição, que você não sabe quem são, indicar para elas que aquele jogo é manipulado e aquela informação vai vazar. Não faz sentido você fazer isso. Se não saiu isso até hoje, é porque nem a gente sabe. Não tem como os jogadores saberem qual manipulação que eles estão vendo, porque a manipulação vem dos caras lá de cima. E aí pode ser Deus ou o Boninho. Então a gente que tá aqui nunca vai saber qual que é a porra do jogo. Então assim, pode tentar. Tenta aí fazer a religião que você quiser. Ah, porque na verdade a questão toda é que depois da morte você vai... Não, foda-se. Eu acredito, como a minha religião é Marcelo Dourado, do Big Brother Brasil 10, eu acredito que é impossível a gente aqui embaixo ter a mísera ideia do que é a vida. Eu não acredito, assim, na quesitos filosóficos e espirituais. Pode ficar aí tentando adivinhar, pode tentar. Às vezes um é mescla com o outro, tenta, acha que tá mais perto. Não tem como, tá? Então você fica aí, não, o que acontece depois de morrer? Foda-se, porque você nunca vai saber. Para de gastar. Legal, confabular é divertido. Eu faço um podcast aqui que é 1 hora, deu confabulando qualquer bosta. Mas assim, faz aí qualquer merda. Porque pode pensar, mas você nunca vai descobrir. Porque a arquitetura da coisa, e até pode ser que até da própria mente humana, é feita para que você não descubra esta porra. Senão não tem graça nenhuma. Mas nossa, tem várias pessoas que morreram e voltaram. Elas falam tudo a mesma coisa. Primeiro que nem fala, porque eu já caí nesses canais de YouTube de gente falando como é que é o pós-morte. Tem algumas coisas que são parecidas, mas tem umas coisas que não tem nada a ver também. Mas cada um vai para um lugar. Tem vários lugares. Gente, calma aí. Eu só vou dizer se é verdade ou não depois que eu morrer. E eu tava preocupado com a morte esses dias, né? Mas eu fiquei pensando assim, porra, literalmente todo mundo... Porque, sabe por quê? Porque às vezes me dá uma depressão no sentido de... como será que eu vou lidar com a morte? Sacou? Será que vai ser triste no momento? Será que eu vou ficar mal? Será que eu vou ficar desesperado? Será que eu vou ficar tentando vazar? Será que eu vou ficar tentando não morrer? Vai ser ruim em um momento. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do que vai acontecer. Na verdade, eu tenho um pouco de medo de morrer também. Porque, se você ser nada é péssimo. É péssimo, porque a gente não sabe o que é nada. Você fica nervoso de pensar, antes do Big Bang tinha o quê? O nada. Pensa aí o que é o nada. Fora do universo tem o quê? O nada. Pensa aí o que é o nada. É a sua morte, é o que você vai ver quando você morrer. É o nada. Eu não consigo confabular o que é o nada. Eu não consigo entender. Então eu tenho medo do que eu não entendo. Eu tenho medo, óbvio, mas isso aí é normal do ser humano. Então eu tenho medo de morrer. Mas o que eu tava pensando é que, porra, todo mundo morreu, cara. Todo mundo morreu, todo mundo vai morrer. Então, assim, eu não sou tão merda assim de não conseguir morrer bem, sendo que todo mundo morreu. Eu consigo também. Porra, eu tô preocupado com a morte, mas eu acho que eu vou... porra, pensa aí na pessoa, mas... pensa em alguém merda. Mas alguém merda, tipo... Não tô falando merda igual o Olavo de Carvalho, não é isso que eu tô falando. Para de ser político aqui. Tô falando de, não sei, alguém que tem uma mente pequena, sei lá. Não sei. Pensa aí,
eu não consigo. O Olavo de Carvalho, porra, bom demais, esse aí mesmo. O Olavo de Carvalho, ele tava pra morrer, e aí ele morreu. E ele já falou tantas. Se ele conseguiu morrer, eu consigo morrer também, porra. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. Então eu tô bem com isso agora. E é isso. Vamos ver aqui a próxima coisa que ela falou. Deixa eu ver aqui. Quantos vídeos de você criança você ainda tem pra gente maratonar? Os vídeos da criança, né? É verdade. Eu tenho bastante, viu? Eu fui uma criança sozinha e querendo companhia e comunicativa por bastante tempo. Então eu tenho bastante vídeo de eu falando criança. Eu acho que eu consigo mais 4 de eu falando comigo criança. É que eu tô sem meu computador aqui agora, né? Foi pro concerto. Que é uma bosta também, porque você não sabe se você tá sendo manipulado ou não. Ficam falando um monte de nome com você, porque seu SSD tá ruim, mas o HD da agulha tá bom. Sei lá que porra é essa. Só, sei lá. E técnica é uma merda. Você conserta, volta, tá pior do que quando foi, enfim. Por isso que eu não tô gravando esse vídeo agora. Mas tem mais uns 4, e aí a partir do quinto, a minha voz começa a mudar. Eu entro na puberdade, né? E aí minha voz começa a mudar, começa a ficar mais gravinha. E aí eu tenho uma época em que eu parei um pouquinho, e aí eu volto adolescente de verdade. E aí eu tô com medo dessa. Tem alguém que comentou num vídeo falando, pô, tô doido pra você... Porque tem gente falando que... Tem uma galera que chega nesses vídeos e fica falando assim, nossa, você deletou esses vídeos, que pena que você deletou. Não deletei nada, gente, tá tudo lá. Só não dá pra comentar porque eu tive uma crise de personalidade muito séria em certo momento da minha vida. Nossa, esse é um momento interessante que eu vivi. Eu tive uma crise de personalidade tão séria que eu achei que eu ia, né, findar a minha vida e encontrar o nada. E antes disso, o que eu fiz? Eu comecei a assistir... Eu me odiava tanto que eu comecei a assistir uns vídeos que eu fiz. Eu achei uma merda. Eu privei tudo que eu já fiz e comecei a bater palma sozinho no meu quarto. Comecei a bater palma sozinho no meu quarto falando, parabéns, Robert. Dedicou sua vida pra fazer essa bosta desses vídeos e é tudo uma merda, viu? Porra... Caralho, que vidinha michuruca tu teve, hein? E aí eu comecei a aplaudir o nada. Falando, porra, mano, é essa bosta que eu fiz a minha vida inteira. Eu tava muito mal, né? Aí eu fiquei uns 3 meses com tudo da minha vida privado, e depois eu fiz uma seleção do que eu queria que ficasse no ar e o que eu não queria. Tinha algumas coisas que... tinha algumas coisas que eu não achava nem que era ruim, eu achava que era triste só. Eu achava, tipo, exposição demais, sabe? E aí eu privei. Mas a maioria das coisas que, assim, sem julgar se é ruim ou boa, eu botei ali pelo valor histórico pra mim mesmo, da minha vida. Mas tá tudo lá, gente. Eu tenho um canal no YouTube que chama Robert Kiefer, que tem todos... na seção playlist tem todos os canais que eu já tive, tudo coisa, então lá você encontra tudo. E aí tem uma hora que eu fui pro Robert TV Show, que era um canal que eu tive quando eu tava ali na adolescência. E essa época era complexa, porque eu fui... eu tava, né, explorando outros tons de humor e, enfim, eu acho que eu não era nem que eu era polêmico num nível Léo Lins, assim, de ficar falando de deficiência, essas coisas, não era nem isso, mas eu falava algumas coisas que eu jurava que eu tava sendo engraçado, mas na verdade eu só tava sendo depressivo e triste, tá ligado? E aí eu tenho essa época. E eu não sei ainda como é que eu vou lidar, não sei se eu vou reagir, se eu vou conversar com isso. É tipo um react, né? Mas não sei se eu vou conversar com esses vídeos, eu não sei se... Porque, te juro, foi mó treta. Foi um momento muito assim, demorou bastante pra eu achar que valia a pena rever esses vídeos que eu fazia quando criança. Porque eu sempre revia, eu não gostava, assim, porque é bizarro você se vê de fora, ainda mais deformando o espaço-tempo desse jeito, tanto no passado, assim, né? E se mexendo e falando, e você sabendo exatamente, não exatamente, mas pelo menos próximo o que tá passando na cabeça daquela criança, sabe? Eu achava tudo muito... E não só isso, a pior parte é saber o que aquela criança vai viver no futuro. Essa é a parte mais triste. Você olha, nossa, mano, você ainda vai passar por tanta merda, muita coisa boa também, mas tanta merda. E eu ficava mal.
Só que uma hora eu fiz as pazes com isso e eu consegui ver esses vídeos. Só que os vídeos de eu adolescente eu não sei se eu fiz as pazes ainda, então eu não sei o que eu vou fazer. Não sei ainda, mas eu vou descobrir uma hora. Então, assim, tem bastante, viu? Tem bastante. E vai ter pra sempre. Vai ter pra sempre. Taylor Swift é muito bom mesmo, mano. Então, isso aí, graças a Deus, eu expurguei também, junto com o meu ódio por doce. Eu nem lembro mais da Taylor Swift, tá tudo ótimo na minha vida de novo. Só que eu tô meio preocupado com essa questão de música, porque eu fui numa festa esses dias, que era uma festa anos 2000. Só tocava música dos anos 2000. E eram as músicas que eu conhecia e tal. Eu falei, legal essas músicas. E aí eu notei que é a mesma coisa de quando eu tinha 5 anos de idade, eu ouvi uma música dos anos 70. Já tem 20 anos já. Então os jovens já acham que eu sou tipo um velho hippie dos anos 70, que ficava ouvindo Dança da Motinha. Não tem como os jovens se conectar com isso hoje. Dança da Motinha? Pelo amor de Deus, tá maluco. É muito... É uma abstração e é muito forte da realidade. Tipo, nossa, era isso que eles dançavam, Dança da Motinha? Que signo interessante para se botar numa obra de arte, né? Você é feliz? Ela perguntou aqui a Helena. Você é feliz? Você sente pressão para ser feliz? Você acha que ser triste faz de alguém uma pessoa ruim? Não, óbvio que não. Não faz ser uma pessoa ruim de forma nenhuma. Como assim? Não faria ser uma pessoa ruim. Mas não, eu não sei se eu sou feliz. E eu não sei se eu... Então, eu não sei se eu fico mais procurando isso. Esse que é o ponto. Porque eu acho que eu tô bem do jeito que eu tô. Eu não fico... Sacou o que eu tô falando? Porque tem todo aquele papo de quem é feliz o tempo todo é uma pessoa boba. Eu não sei se é. Eu acho que é isso. Eu não acho que tem como ter 100% das coisas bem. Hora nenhuma. Hora todas as horas. Não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Sacou? Tipo, eu tô aqui agora. Eu tô bem, tá tudo bem. Eu tô conversando aqui, tô gravando um negócio que eu gosto, conversando com gente. Mas tem um monte de merda também acontecendo ao mesmo tempo, e de boa. Eu não sei como que alguém... Como que dá pra ser feliz depois dos 23 anos, sabe? Feliz. Acho que é isso, você fica contentado, né? Você fica mais feliz. Eu lembro assim, eu não consigo olhar pra um momento que eu falo, não, porra, nada mais importa, eu tô feliz. E eu acho que não, eu acho que na verdade isso é um jeito bom de viver. Não, quer dizer, é horrível viver desse jeito, mas dadas as devidas circunstâncias de como está o mundo hoje, é um jeito que deve ser o melhor jeito que dá pra viver, né? Porque se você tá feliz, você tá, né? É aquele... vou lacrar, hein? Se você tá feliz, você tá desinformado. Mas meio que é mesmo, né? Você tá desinformado. Então, eu diria que eu sou feliz na circunstância de que o que eu acho que é felicidade eu sou, mas eu acho que algumas pessoas olhariam o que eu considero felicidade e falariam que não é felicidade. Mas eu não sei se é possível e se eu quero viver essa felicidade aí que as pessoas ficam falando que é a real felicidade, sabe? Eu não tenho isso em momento nenhum na minha vida, não. E esse que é o ponto. Eu acho que quando você para de procurar também, quando você fica, nossa, é isso aqui, né, que é a vida, fica tudo muito mais fácil, sabe? Sabe? Quando você é honesto com você e com os outros, fica tudo muito melhor, assim. Então, sim, eu acho que eu sou feliz, vai. Ok, essa frase não foi de alguém que é feliz, vai. A Taylor Swift é uma pessoa ruim, mas ela leva felicidade pra muita gente. Será que compensa a emissão do CO2? Eu não sei se a Taylor Swift é uma pessoa ruim, Deve ser, né? Deve ser uma pessoa péssima. Não, eu acho que assim, a emissão de CO2 da Taylor Swift deve ser... Não deve ser a ponta do iceberg, mas deve ser uns 2 centímetros acima do iceberg afundar na água. Tem problemas muito piores que isso, eu tenho certeza absoluta. Não é possível. Com certeza, com certeza. E ela deve ser uma pessoa ruim mesmo, né? Deve ser amiga desses bilionários que injetam sangue de criança embaixo de uma pizzaria.
Mas eu realmente não sei se deve importar pra nossa vida isso, né? Se a Taylor Swift é boa ou ruim. Enfim, já tô falando, já tem 1 hora aqui e já tá na hora é hora de dar tchau, como diziam os grandes filósofos Teletubbies. Adorei mandar e-mail pra você, me senti ligando pra rádio. Você deveria sortear ingressos pra shows. Maria Helena, muito obrigado pelo seu e-mail, viu? Você gostou? Você dominou o episódio de hoje. O episódio de hoje foi sobre o seu e-mail. E espero que todos sejam assim. Se na semana que vem alguém mandar um e-mail pra cá, você pode mandar um e-mail pra odossom@gmail.com falando sobre, né, conversando sobre coisas que a gente comentou aqui no episódio de hoje do podcast O Doce Som da Minha Voz, em que você ouve a minha, a sua e a nossa voz comentando sobre os diversos assuntos da sociedade. Estamos aí comentando, óbvio que não com a mesma perspicácia que João Vicente de Castro e Gregório do Vivier, né, comentam sobre os assuntos mais variados possíveis, mas estamos tentando ser tão legais quanto eles. Então, caso você queira aí dar a sua pitada de prosa neste podcast, que aqui a gente é um espaço aberto, igual a mesa do Flow Podcast. Você pode vir aqui e falar aí, comentar, discorrer, fazer o seu ensaio no nosso e-mail odocesom@gmail.com sobre o que te tocou nesse programa, o que fez sentido para você, o que não fez sentido para você, críticas, coisas boas, coisas ruins. E qual é o seu filme do Scooby-Doo favorito, né? Sempre bom a gente lembrar que o Scooby-Doo tem vários filmes, mas um é melhor que todos os outros. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Maria Helena, pelo seu e-mail. Eu já me sinto melhor já do que eu estava no começo desse programa. Se eu tô melhor, espero que você também saia melhor nessa uma sessão de terapia em que você é um voyeur dos meus pensamentos. Se você quiser aí fazer um adendo, já falei isso, mas sempre importante falar de novo, ir comentando aí o que acontece na sua cabeça, passar para a gente trazer aqui para nossa ágora virtual o seu pensamento e temos aquela trocação de ideia, né, uma relação parasocial nesse mundo. Envie seu e-mail para odocesom@gmail.com. Obrigado por ter acordado conosco, obrigado por estar dormindo conosco, beijo, tchau, até o próximo. Meu nome é Robert Kiefer, me siga no Instagram, será Robert Kiefer para sempre. Sacou? Tchau.